Começar o dia com Deus não é apenas uma tradição bonita, é uma necessidade espiritual vital para enfrentarmos as batalhas cotidianas. Quando o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 6, versículo 10, "Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder", ele estava nos ensinando um princípio fundamental. A nossa força não vem de nós mesmos. Cada manhã é como um campo de batalha, onde precisamos estar vestidos com a armadura de Deus. Não sabemos que desafios encontraremos, que tentações surgirão, que palavras duras ouviremos ou que situações difíceis enfrentaremos. Mas quando começamos o dia buscando a presença de Deus, estamos nos revestindo da sua força sobrenatural. O Salmo 121 nos lembra que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dorme nem cochila, está sempre atento a cada detalhe da nossa vida. Quando oramos pela manhã, estamos ativando essa proteção divina sobre nós. Não é superstição, é fé baseada nas promessas da palavra. Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa promessa começa exatamente agora, neste novo dia que Ele nos presenteou. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua força somos fracos, que sem a Tua proteção estamos vulneráveis. Senhor, queremos começar este dia na Tua presença, buscando o Teu rosto antes de qualquer outra coisa. Que a nossa primeira palavra seja para Ti, que o nosso primeiro pensamento seja voltado para a Tua bondade. Pai, derrama sobre nós a Tua força renovadora neste momento. Toca cada pessoa que está cansada, cada coração que acordou sem ânimo, cada alma que se sente fraca demais para enfrentar mais um dia. Senhor, Tu prometeste que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós cremos nessa promessa agora. Renova as nossas forças física, emocional e espiritual. Que sintamos o Teu poder fluindo através de nós, capacitando-nos para cada tarefa, para cada desafio, para cada momento deste dia. Senhor Jesus, Tu que és o bom pastor, pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas neste dia. Protege-nos de todo o mal, de todo o perigo, de toda a armadilha do inimigo. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor, guardando todos os nossos caminhos. Protege a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Pai, cobre com o Teu sangue precioso cada membro da nossa família. Protege os nossos filhos na escola, os nossos cônjuges no trabalho, os nossos pais em casa. Que ninguém que amamos sofra qualquer dano hoje. Estende a Tua mão protetora sobre cada pessoa que está sob a nossa responsabilidade. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de medos infundados. Guarda o nosso coração de mágoas, ressentimentos e amarguras. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Protege também a nossa boca, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com graça, que não falemos o que não edifica. Pai Celestial, pedimos força para enfrentarmos as tentações que virão hoje. Sabemos que o inimigo anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fortalece-nos para resistirmos firmes na fé, que não cedamos às tentações da carne, do mundo ou do diabo. Quando vier a tentação de respondermos mal, dá-nos autocontrole. Quando vier a tentação de desistirmos, dá-nos perseverança. Quando vier a tentação de duvidarmos de Ti, dá-nos fé inabalável.
Senhor, pedimos força para cumprirmos os nossos compromissos com excelência. Que sejamos trabalhadores dedicados, pais presentes, cônjuges amorosos, amigos leais. Dá-nos energia física para realizarmos todas as nossas tarefas. Que não nos sintamos sobrecarregados, mas capacitados pelo Teu Espírito Santo. Pai, fortalece especialmente aqueles que hoje enfrentam dias difíceis no trabalho, decisões importantes, conversas delicadas ou situações estressantes. Senhor, protege o nosso lar neste dia. Que a Tua presença habite em cada cômodo da nossa casa. Protege as nossas portas e janelas de toda invasão física ou espiritual. Que nenhum mal entre na nossa morada. Estabelece um cerco de proteção angelical ao redor da nossa residência. Pai, pedimos também proteção sobre os nossos bens. Guarda os nossos veículos de acidentes e problemas mecânicos. Protege os nossos pertences de roubo ou dano. Não porque confiamos nas coisas materiais, mas porque sabemos que tudo vem de Ti e queremos ser bons administradores. Senhor, protege especialmente as nossas finanças hoje. Que não haja gastos inesperados, perdas financeiras ou dívidas que nos surpreendam. Abre portas de provisão, fecha portas de desperdício. Ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que nos confiaste. Pai, dá-nos força para sermos generosos, mesmo quando sentimos escassez. Que possamos abençoar outros assim como Tu nos abençoas constantemente. Pai amado, pedimos força para amarmos como Tu nos amas. Sabemos que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Dá-nos essa força sobrenatural para amarmos até aqueles que nos ferem, que nos decepcionam, que nos traem. Senhor, fortalece os nossos relacionamentos neste dia. Que sejamos instrumentos de paz onde houver discórdia, de amor onde houver ódio, de união onde houver divisão. Protege os nossos casamentos de toda investida do inimigo. Que não haja brigas desnecessárias, palavras ásperas ou atitudes egoístas entre os cônjuges. Fortalece o amor entre marido e esposa. Pai, protege também os nossos filhos de más companhias, de influências negativas, de conteúdos prejudiciais. Guarda a mente e o coração das nossas crianças e adolescentes. Dá-nos sabedoria para educá-los no caminho em que devem andar. Senhor, fortalece os pais solteiros que hoje enfrentam o desafio de criar filhos sozinhos. Sê Tu o pai ou a mãe que falta naqueles lares. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre a nossa saúde neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico. Protege-nos de vírus, bactérias e doenças. Que o nosso corpo funcione perfeitamente conforme Tu o criaste. Pai, toca com poder curador todos aqueles que hoje acordaram sentindo dor. Alivia as dores de cabeça, as dores nas costas, as dores nas articulações. Senhor, cura as doenças crônicas que afligem tantos dos Teus filhos. Toca os corações que sofrem com pressão alta, diabetes, problemas respiratórios. Restaura a saúde plena, conforme está escrito que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Dá força aos médicos e enfermeiros que hoje cuidarão de doentes. Que tenham sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Senhor, protege todos aqueles que hoje farão exames médicos, que os resultados sejam favoráveis e que encontrem tratamentos adequados para qualquer problema que seja descoberto. Pai Celestial, dá-nos força para perdoarmos neste dia. Sabemos que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Liberta-nos de toda a amargura, de todo o ressentimento, de toda a mágoa. Dá-nos a mesma capacidade de perdão que Jesus demonstrou na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, se hoje encontrarmos alguém que nos ofendeu, dá-nos graça para respondermos com amor.
Se alguém nos deve um pedido de desculpas, dá-nos humildade para perdoar mesmo sem recebê-lo. Pai, protege-nos também de cometermos ofensas hoje. Guarda nossa língua de palavras que machucam, os nossos atos de atitudes que ferem. Que sejamos construtores de pontes e não de muros. Senhor, fortalece aqueles que hoje precisam ter conversas difíceis, que encontrem as palavras certas, o tom adequado, o momento apropriado. Dá sabedoria para falarem a verdade em amor. Pai amado, dá-nos força para sermos testemunhas fiéis de Jesus neste dia. Que a nossa vida seja um evangelho vivo para aqueles que nos rodeiam. Protege-nos de comprometermos a nossa fé por medo ou vergonha. Que tenhamos coragem para falarmos de Ti quando houver oportunidade. Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para abençoarmos outras pessoas hoje. Se alguém precisar de uma palavra de encorajamento, coloca-nos no caminho dessa pessoa. Se alguém precisar de ajuda prática, dá-nos sensibilidade para percebermos e generosidade para ajudarmos. Pai, protege-nos de sermos pedras de tropeço para outros. Que as nossas atitudes não afastem ninguém de Ti. Senhor, fortalece os missionários que hoje levam o Evangelho a lugares distantes e perigosos. Protege-os de perseguições, doenças e desânimo. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Pai, levanta mais obreiros para a Tua seara, pois a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre o nosso caminho neste dia. Protege-nos no trânsito, seja dirigindo, como passageiros ou como pedestres. Guarda-nos de acidentes, de motoristas imprudentes, de situações perigosas. Que os Teus anjos dirijam à nossa frente, abrindo caminho seguro. Pai, se hoje precisarmos usar transporte público, protege-nos durante toda a viagem. Que cheguemos aos nossos destinos com segurança e no tempo certo. Senhor, dá força aos motoristas profissionais que passam longas horas ao volante. Mantém-nos alertas, descansados e focados. Protege-os de assaltos e violência nas estradas. Pai, abençoa também os profissionais de segurança pública que hoje trabalham para nos proteger. Dá sabedoria aos policiais, coragem aos bombeiros, agilidade aos socorristas, que voltem seguros para suas famílias ao final do dia. Senhor, protege as nossas cidades de violência, criminalidade e injustiça social. Pai Celestial, dá-nos força para vencermos as nossas fraquezas neste dia. Tu conheces as áreas onde somos mais vulneráveis, onde tropeçamos repetidamente. Fortalece-nos exatamente nesses pontos fracos. Se a nossa fraqueza é a impaciência, dá-nos paciência. Se é o orgulho, dá-nos humildade. Se é a preguiça, dá-nos diligência. Senhor, pedimos proteção contra os vícios que ainda nos escravizam. Liberta aqueles que lutam contra a dependência química, alcoolismo, pornografia, jogo. Rompe as cadeias que prendem os teus filhos. Dá força para dizerem não à tentação e sim à liberdade que há em ti. Pai, protege-nos também dos vícios modernos como o uso excessivo de redes sociais, a busca obsessiva por aprovação, o consumismo desenfreado. Ensina-nos a termos domínio próprio em todas as áreas da vida. Senhor, fortalece aqueles que hoje começam um processo de libertação, que tenham determinação para perseverarem até alcançarem a vitória completa. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa fé neste dia. Protege-nos de dúvidas paralisantes, de questionamentos destrutivos, de escândalos que possam abalar a nossa confiança em Ti. Fortalece a nossa fé como o ouro que é refinado no fogo. Que as provações de hoje sirvam para fortalecer e não para enfraquecer a nossa confiança em Ti. Pai,
Dá-nos fé para crermos mesmo quando não vemos, para esperarmos mesmo quando parece impossível, para confiarmos mesmo quando não entendemos. Senhor, protege especialmente aqueles que hoje enfrentam crises de fé. Revela-te a eles de maneira poderosa. Mostra-lhes sinais da tua presença e do teu amor. Pai, fortalece os novos convertidos que ainda têm fé frágil. Cerca-os de crentes maduros que possam discipulá-los. Protege-os de falsas doutrinas e de lobos vestidos de ovelhas. Senhor, dá-nos discernimento espiritual para distinguirmos a verdade do erro, o certo do errado, o que vem de ti do que vem do inimigo. Pai amado, dá-nos força para enfrentarmos as perdas e lutos que ainda carregamos. Consola os corações enlutados, os que perderam entes queridos, os que vivem o luto de sonhos não realizados. Senhor, tu prometeste estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os de espírito abatido. Cumpre essa promessa hoje na vida de cada pessoa que chora. Pai, protege a nossa esperança mesmo diante das perdas. Que não percamos a capacidade de sonhar novamente, de amar novamente, de viver plenamente. Senhor, dá força àqueles que hoje visitarão cemitérios, que sentirão a saudade apertar o peito, que sintam a tua presença consoladora. Pai, fortalece também aqueles que hoje receberão más notícias, que encontrem em ti a rocha firme onde podem se apoiar. Senhor, transforma o luto em dança, as cinzas em beleza, o espírito angustiado em louvor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força mesmo nos dias mais sombrios. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e projetos neste dia. Protege-os de pessoas invejosas que tentam sabotá-los, de circunstâncias adversas que tentam impedi-los, de desânimo que tenta fazê-los morrer. Dá-nos força para perseverarmos na busca dos propósitos que tu colocaste no nosso coração. Pai, se hoje dermos passos em direção aos nossos sonhos, que sejam passos guiados por ti. Fecha as portas que precisam estar fechadas, abre as que precisam estar abertas. Senhor, protege-nos de sonharmos sonhos que não são teus, de buscarmos objetivos que não nos trarão verdadeira realização. Alinha os nossos desejos com a tua vontade perfeita. Pai, dá força aos empreendedores que hoje lutam para manter seus negócios. Providencia clientes, fornecedores justos, recursos financeiros, que vejam prosperidade e crescimento. Senhor, abençoa também os artistas, músicos e criativos. Dá-lhes inspiração, oportunidades e reconhecimento do seu talento. Pai Celestial, dá-nos força para lidarmos com as decepções que possam vir hoje. Prepara o nosso coração para não sermos abalados se as coisas não saírem como planejamos. Ensina-nos que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Senhor, protege-nos de pessoas que podem nos decepcionar hoje. Mas se formos decepcionados, que isso não nos torne amargos ou desconfiados. Pai, dá-nos sabedoria para colocarmos a nossa confiança em Ti e não nos seres humanos falhos. Senhor, fortalece aqueles que hoje carregam decepções antigas, que possam perdoar quem os decepcionou e seguir em frente. Pai, protege-nos também de decepcionarmos outras pessoas, que sejamos fiéis aos nossos compromissos, verdadeiros nas nossas palavras, confiáveis nas nossas ações. Senhor, se hoje falharmos, dá-nos humildade para reconhecermos e corrigirmos nossos erros rapidamente. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa alegria neste dia. Que o inimigo não roube a nossa paz, não destrua o nosso contentamento, não apague o nosso sorriso. Ensina-nos que a alegria do Senhor é a nossa força, independente das circunstâncias. Pai, dá-nos força para escolhermos a gratidão em vez da reclamação, o louvor em vez da murmuração, a fé em vez do medo. Senhor,
Enche o nosso coração com a tua alegria que é plena e duradoura, não como a alegria superficial que o mundo oferece. Pai, protege especialmente aqueles que hoje lutam contra a depressão e a ansiedade. Toca-os com o teu poder curador. Que sintam que não estão sozinhos, que tu estás mais perto do que imaginam. Senhor, dá força para buscarem ajuda profissional quando necessário. Abençoa os psicólogos e psiquiatras que tratam das feridas da alma. Pai, restaura a saúde mental e emocional de todos que clamam por socorro. Pai amado, dá-nos força para sermos sal e luz neste mundo. Que não percamos o nosso sabor, nem escondamos a nossa luz. Protege-nos de nos conformarmos com este século, mas transforma-nos pela renovação da nossa mente. Senhor, usa-nos para fazer diferença onde estivermos hoje. Se estivermos em ambientes hostis à fé, que sejamos testemunhas corajosas. Se estivermos em lugares de influência, que usemos essa posição para honrar-te. Pai, protege-nos do medo de sermos diferentes, de nadarmos contra a corrente, de defendermos o que é certo mesmo quando não é popular. Senhor, fortalece os cristãos que hoje enfrentam perseguição por causa da fé. Dá-lhes coragem inabalável e fidelidade até a morte, se necessário. Pai, levanta uma geração de crentes que não negocia princípios, que não vende convicções, que permanece firme na palavra. Senhor, que sejamos essa geração que faz a diferença no mundo. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre a nossa eternidade. Guarda-nos de nos perdermos no caminho, de desviarmos da fé, de negarmos o teu nome. Mantém-nos firmes até o fim. Pai, que este dia seja vivido com a consciência da eternidade, que cada decisão seja tomada pensando nas consequências eternas. Senhor, dá-nos força para vivermos hoje de tal maneira que não tenhamos vergonha quando estivermos diante de Ti. Pai, protege-nos de desperdiçarmos este dia que nos foi dado. Que aproveitemos cada oportunidade de fazer o bem, de compartilhar o Evangelho, de glorificar o Teu nome. Senhor, quando este dia terminar, que possamos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai, prepara-nos não apenas para vivermos bem hoje, mas para estarmos prontos se hoje for o dia do Teu retorno ou do nosso encontro contigo. Pai Celestial, pedimos força para enfrentarmos as injustiças que possam surgir hoje. Sabemos que vivemos num mundo caído onde nem sempre o bem prevalece imediatamente, mas confiamos que Tu és justo e que no tempo certo farás justiça. Senhor, se hoje formos tratados injustamente, dá-nos graça para não retaliarmos. Ensina-nos que a vingança pertence a Ti e que Tu recompensarás. Protege-nos de nos tornarmos amargos quando a justiça humana falhar. Pai, fortalece aqueles que hoje lutam por justiça em tribunais, que enfrentam processos difíceis, que esperam por veredictos. Que a verdade prevaleça e que encontrem advogados íntegros e juízes imparciais. Senhor, dá sabedoria aos que trabalham no sistema judiciário. Que busquem sempre a justiça verdadeira e não apenas a letra fria da lei. Pai, protege os inocentes que são acusados falsamente e traz à luz a verdade que os libertará. Senhor, dá-nos força para sermos pacificadores neste dia. Onde houver conflito, que levemos reconciliação. Onde houver divisão, que promovamos união. Onde houver ódio, que plantemos amor. Pai, protege-nos de sermos causadores de discórdia. Guarda a nossa língua de fofocas, de intrigas, de palavras que dividem. Senhor, se hoje presenciarmos uma briga, dá-nos sabedoria e coragem para intervir de forma construtiva. Pai, fortalece os mediadores de conflitos, os conselheiros matrimoniais, os líderes que trabalham pela paz. Que tenham sabedoria sobrenatural para ajudar as partes a se reconciliarem.
Senhor, protege especialmente os casamentos que hoje estão à beira da separação. Restaura o amor que esfriou, cura as feridas que se aprofundaram, reconstrói a confiança que foi quebrada. Pai, que nenhum lar se desfaça hoje sem antes experimentar o teu poder restaurador. Pai amado, pedimos proteção sobre a nossa integridade neste dia. Protege-nos de toda forma de corrupção, de toda tentação de ganhar vantagens de forma desonesta. Dá-nos força para fazermos o certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o errado seria mais lucrativo. Senhor, que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, de caráter, de princípios inabaláveis. Pai, protege-nos de ambientes que tentam nos corromper, de pessoas que tentam nos subornar, de situações que testam nossa honestidade. Senhor, fortalece aqueles que hoje enfrentam pressão para agirem contra a consciência. Dá-lhes coragem para dizerem não, mesmo que isso custe caro. Pai, abençoa os que escolhem a integridade em vez do lucro fácil. Que vejam que vale a pena andar no caminho da retidão. Senhor, levanta uma geração de crentes que preferem perder tudo a perder a integridade. Senhor Jesus, dá-nos força para suportarmos as críticas que possam vir hoje. Protege o nosso coração de ser ferido por palavras duras, de ser abalado por opiniões negativas. Ensina-nos a filtrar as críticas, aproveitando o que é construtivo e descartando o que é destrutivo. Pai, se as críticas forem justas, dá-nos humildade para reconhecermos e corrigirmos. Se forem injustas, dá-nos paz para não nos abalarmos. Senhor, protege especialmente aqueles que hoje são criticados publicamente, que enfrentam exposição negativa nas redes sociais ou na mídia. Que não internalizem as palavras cruéis. Pai, fortalece também os líderes que são constantemente alvos de críticas, que não percam o foco nem desanimem. Senhor, ensina-nos a criticarmos construtivamente quando necessário, sempre com amor e nunca com intenção de destruir. Pai, que sejamos mais rápidos para elogiar do que para criticar. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa reputação neste dia. Guarda o nosso nome de difamações, calúnias e fofocas maldosas. Se alguém falar mal de nós, que a verdade prevaleça. Senhor, dá-nos força para não nos preocuparmos excessivamente com o que os outros pensam, mas sim com o que Tu pensas de nós. Pai, se a nossa reputação for manchada injustamente, que Tu sejas o nosso vindicador. Protege-nos também de mancharmos a reputação de outros através de fofocas ou julgamentos precipitados. Senhor, fortalece aqueles que hoje tentam reconstruir uma reputação destruída por erros do passado, que encontrem graça e segunda chance. Pai, ensina-nos que uma boa reputação é construída dia após dia através de ações consistentes. Que vivamos hoje de forma a honrar o nome que carregamos e, principalmente, o Teu nome que invocamos sobre nós. Senhor, dá-nos força para lidarmos com as mudanças que possam vir hoje. Sabemos que a única constante na vida é a mudança, mas também sabemos que Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, se hoje recebermos notícias de mudanças inesperadas, que não entremos em pânico. Protege-nos do medo do desconhecido. Senhor, dá-nos flexibilidade para nos adaptarmos quando necessário, mas também firmeza para não comprometermos princípios. Pai, fortalece aqueles que hoje enfrentam grandes transições na vida, mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de condição de saúde, que vejam as Tuas mãos guiando cada passo. Senhor, transforma as mudanças que parecem perdas em oportunidades de crescimento. Pai, ensina-nos a abraçar as mudanças que vêm de Ti e a resistir às que nos afastam de Ti. Pai amado, pedimos proteção sobre a nossa humildade neste dia. Protege-nos do orgulho que precede a queda, da arrogância que nos cega, da soberba que nos afasta de Ti e dos outros.
Dá-nos força para permanecermos humildes, mesmo quando formos exaltados, mesmo quando tivermos razão, mesmo quando formos bem-sucedidos. Senhor, ensina-nos que a verdadeira grandeza está em servir e não em ser servido. Pai, se hoje recebermos elogios ou reconhecimento, que saibamos dar a glória a Ti. Protege-nos de nos acharmos melhores que os outros. Senhor, fortalece aqueles que hoje precisam pedir ajuda, que precisam admitir que não sabem, que precisam reconhecer erros. Dá-lhes a coragem que vem da humildade genuína. Pai, que sejamos como Jesus, que sendo Deus, se fez servo. Senhor, planta em nós a humildade que atrai a Tua graça. Senhor Jesus, dá-nos força para esperarmos com paciência neste dia. Sabemos que muitas das nossas orações ainda não foram respondidas. Muitos dos nossos sonhos ainda não se realizaram. Protege-nos do desânimo que vem da espera prolongada. Pai, ensina-nos que os Teus tempos são perfeitos e que o que chega antes da hora não amadurece. Senhor, fortalece aqueles que esperam por cura, por emprego, por cônjuge, por filhos, por justiça, por libertação. Que não percam a esperança. Pai, dá-nos a paciência de Jó, que mesmo perdendo tudo, não perdeu a fé. Senhor, protege-nos de tentarmos forçar as coisas a acontecerem no nosso tempo. Pai, que possamos dizer como o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Senhor, enquanto esperamos, que continuemos trabalhando, servindo e confiando. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa generosidade neste dia. Protege-nos do egoísmo que só pensa em acumular, da avareza que nunca está satisfeita. Dá-nos força para darmos mesmo quando temos pouco, para compartilharmos mesmo quando sentimos falta. Senhor, ensina-nos que há maior felicidade em dar do que em receber. Pai, se hoje encontrarmos alguém em necessidade, que sejamos sensíveis e generosos. Protege-nos de passarmos indiferentes pelo sofrimento alheio. Senhor, fortalece aqueles que hoje darão esmolas, que farão doações, que ajudarão quem precisa. Multiplica o que derem. Pai, ensina-nos a dar não apenas o que nos sobra, mas a dar sacrificialmente como a viúva pobre que deu tudo o que tinha. Senhor, que sejamos canais de bênçãos e não represas que retêm. Pai, prospera os generosos conforme Tu prometeste. Senhor, dá-nos força para perdoarmos a nós mesmos neste dia. Muitas vezes somos mais duros conosco do que Tu és. Protege-nos da culpa que já foi perdoada, da condenação que Jesus removeu na cruz. Pai, se hoje as memórias de erros passados nos atormentarem, lembra-nos que os Teus perdões são novos cada manhã. Senhor, ensina-nos que se Tu não Te lembras mais dos nossos pecados confessados, não devemos ficar remoendo. Pai, fortalece aqueles que carregam o peso de erros graves do passado, que experimentem a liberdade que vem do perdão completo. Senhor, protege-nos de usarmos o passado como desculpa para não avançarmos. Pai, que possamos dizer como Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Senhor, faz-nos crer que somos novas criaturas em Cristo. Pai amado, pedimos proteção sobre a nossa sabedoria neste dia. Protege-nos de decisões precipitadas, de escolhas baseadas apenas em emoções, de caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Dá-nos a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Senhor, se hoje precisarmos tomar decisões importantes, que busquemos o Teu conselho primeiro. Pai, fortalece aqueles que hoje enfrentam encruzilhadas na vida, que precisam escolher entre diferentes caminhos. Que ouçam a Tua voz claramente. Senhor, dá discernimento para distinguirmos entre o bom e o melhor, entre o permitido e o proveitoso. Pai,
Protege-nos de conselheiros tolos que nos levam por caminhos errados. Cerca-nos de pessoas sábias que nos orientam segundo a tua vontade. Senhor, lembra-nos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor Jesus, dá-nos força para testemunharmos com ousadia neste dia. Protege-nos do medo que nos faz calar quando deveríamos falar, da vergonha que nos impede de assumirmos publicamente a nossa fé. Pai, que sejamos como Pedro e João que disseram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Senhor, se hoje houver oportunidade de compartilhar o Evangelho, que não a desperdicemos. Pai, fortalece os evangelistas que hoje sairão às ruas, que baterão em portas, que pregarão em praças. Protege-os de perseguições e violência. Senhor, unge as palavras daqueles que hoje pregarão em púlpitos, que ensinarão em escolas bíblicas, que ministrarão em grupos pequenos, que vidas sejam transformadas. Pai, usa cada um de nós como tuas testemunhas onde estivermos. Senhor, que o nosso testemunho de vida seja tão eloquente quanto as nossas palavras. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa esperança neste dia. Protege-nos do desespero que sussurra que não há saída, do pessimismo que só vê o lado negativo, da desesperança que nos paralisa. Dá-nos força para continuarmos esperando contra a esperança como Abraão fez. Senhor, renova a nossa esperança como a águia que renova as suas forças. Pai, se hoje as circunstâncias gritarem que está tudo perdido, que a tua voz seja mais alta dizendo que contigo tudo é possível. Senhor, fortalece aqueles que perderam a esperança, que não veem mais sentido em continuar. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança. Pai, protege especialmente aqueles que hoje têm pensamentos suicidas. Intervém sobrenaturalmente. Coloca pessoas no caminho deles. Senhor, que encontrem razões para viver e esperança para continuar. Pai, sê tua âncora da alma, firme e segura. Senhor, dá-nos força para vivermos com propósito neste dia. Protege-nos de desperdiçarmos as horas em coisas fúteis, de vivermos sem direção, de chegarmos ao fim do dia sem termos feito nada significativo. Pai, lembra-nos que os nossos dias são contados e que devemos aproveitá-los com sabedoria. Senhor, revela-nos qual é o propósito específico que tens para nós hoje, que cada ação tenha significado eterno. Pai, fortalece aqueles que hoje se sentem perdidos, que não sabem qual é o seu propósito na vida. Ilumina o caminho deles. Senhor, protege-nos de buscarmos propósito nas coisas erradas, no sucesso profissional, na acumulação de bens, na aprovação humana. Pai, ensina-nos que o nosso propósito máximo é glorificar-te e desfrutar da tua presença. Senhor, que este dia seja vivido com intencionalidade e significado. Pai, no fim do dia que possamos dizer: cumpri o propósito para o qual fui criado hoje. Pai amado, pedimos proteção sobre a nossa contentamento neste dia. Protege-nos da inveja que olha para o que os outros têm, da cobiça que nunca está satisfeita, da comparação que rouba a nossa alegria. Dá-nos força para nos contentarmos com o que temos enquanto trabalhamos pelo que ainda não temos. Senhor, ensina-nos que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pai, se hoje virmos outros sendo promovidos enquanto permanecemos na mesma posição, dá-nos graça para nos alegrarmos com eles. Senhor, fortalece aqueles que hoje lutam contra a insatisfação crônica, que nunca conseguem apreciar o que têm. Cura essa ferida da alma. Pai, protege-nos das propagandas que tentam nos convencer de que precisamos do que não precisamos. Senhor, ensina-nos a diferença entre necessidades e desejos. Pai, que possamos dizer com Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor, que a nossa satisfação esteja em Ti e não nas coisas.
Senhor Jesus, dá-nos força para suportarmos as aflições deste dia. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas Tu venceste o mundo. Protege-nos de sermos esmagados pelas provações. Pai, quando a carga parecer pesada demais, lembra-nos que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Senhor, que as tribulações produzam em nós perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Pai, fortalece aqueles que hoje passam por aflições intensas, doenças graves, perdas financeiras, problemas familiares severos, que sintam a Tua presença sustentadora. Senhor, protege-nos de sermos vencidos pelas aflições. Que em todas estas coisas sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, transforma as aflições em testemunhos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, usa as nossas feridas para curar outros que passam pelas mesmas dores. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa adoração neste dia. Protege-nos de vivermos este dia sem Te louvarmos, sem Te adorarmos, sem reconhecermos a Tua grandeza. Dá-nos força para mantermos um coração adorador, mesmo nas circunstâncias adversas. Senhor, que o nosso louvor não dependa das circunstâncias, mas sim de quem Tu és. Pai, se hoje enfrentarmos situações difíceis, que possamos adorar-Te como Paulo e Silas adoraram na prisão. Senhor, fortalece os líderes de louvor que hoje ministrarão em igrejas, que sejam verdadeiros adoradores e não apenas músicos talentosos. Pai, protege o nosso louvor de ser apenas externo, apenas performances, que venha do coração. Senhor, ensina-nos a viver uma vida de adoração contínua, onde cada ação glorifica o Teu nome. Pai, que sejamos adoradores em espírito e em verdade como Tu desejas. Senhor, recebe a nossa adoração neste dia como oferta agradável. Senhor, dá-nos força para vivermos em santidade neste dia. Protege-nos de toda forma de pecado que tão facilmente nos envolve. Pai, que sejamos santos como Tu és santo. Senhor, dá-nos poder para resistirmos às tentações da carne, do mundo e do diabo. Pai, fortalece aqueles que hoje lutam contra pecados habituais, que caem e se levantam repetidamente, que experimentem libertação definitiva. Senhor, protege especialmente os jovens das tentações sexuais tão prevalentes nesta geração. Guarda a pureza deles. Pai, ensina-nos que a santidade não é um fardo, mas sim liberdade. Senhor, que o nosso desejo pela santidade seja maior que o nosso desejo pelo pecado. Pai, santifica-nos completamente em espírito, alma e corpo. Senhor, que vivamos hoje de forma irrepreensível até a Tua vinda. Pai, purifica-nos de toda injustiça. Senhor, faz-nos vasos de honra, santificados e úteis ao Mestre. Pai amado, pedimos proteção sobre cada momento deste dia. Protege a nossa manhã de começar mal, o nosso meio-dia de desanimar, a nossa tarde de perder o foco, a nossa noite de terminar em desespero. Dá-nos força constante do início ao fim deste dia. Senhor, que cada hora seja vivida na Tua presença, cada minuto seja aproveitado para a Tua glória, cada segundo seja um presente Teu que valorizamos. Pai, quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em cada momento. Senhor, fortalece-nos para vivermos não apenas este dia, mas cada dia que nos resta com a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor. Pai, prepara-nos hoje para a eternidade contigo. Senhor, que quando os nossos dias na terra terminarem, possamos ouvir de Ti: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Pai, até que esse dia chegue, dá-nos força e proteção a cada amanhecer. Em nome de Jesus oramos. Senhor Jesus, pedimos força para vivermos em unidade neste dia.
Protege-nos de divisões no corpo de Cristo, de facções na igreja, de sectarismo que destrói. Pai, que sejamos um como Tu e o Pai são um. Senhor, dá-nos graça para suportarmos as diferenças, para aceitarmos os que pensam diferente em questões secundárias, para nos unirmos no essencial. Pai, fortalece os líderes eclesiásticos que hoje trabalham pela unidade da igreja, que sejam construtores de pontes e não de muros. Senhor, protege as igrejas de divisões por questões insignificantes. Pai, ensina-nos que o mundo conhecerá que somos Teus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Senhor, que este dia seja marcado por reconciliações entre irmãos, por restauração de relacionamentos rompidos, por perdão de ofensas antigas. Pai, faz-nos instrumentos da Tua paz. Senhor, que a nossa unidade seja testemunho poderoso para os que ainda não Te conhecem. Pai Celestial, dá-nos força para vivermos com excelência neste dia. Protege-nos da mediocridade que se conforma com o mínimo, da preguiça que não quer se esforçar, da negligência que faz tudo pela metade. Senhor, que façamos tudo como para Ti e não para os homens. Pai, se hoje tivermos tarefas a cumprir, que as façamos com excelência. Senhor, fortalece os profissionais cristãos que representam o Teu nome em seus locais de trabalho, que sejam conhecidos pela qualidade do que fazem. Pai, protege-nos de usarmos a fé como desculpa para a incompetência. Senhor, ensina-nos que glorificamos o Teu nome quando fazemos bem feito o que nos foi confiado. Pai, dá-nos criatividade, habilidade e dedicação. Senhor, que o nosso trabalho seja tão bem feito que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Senhor, prospera tudo o que fizermos hoje. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa reputação como cristãos neste dia. Protege-nos de mancharmos o nome de Jesus através das nossas atitudes. Dá-nos força para vivermos de forma digna do Evangelho que professamos. Pai, que não haja incoerência entre o que falamos e o que vivemos. Senhor, se hoje alguém nos observar, que veja Jesus em nós. Pai, fortalece aqueles que são os únicos cristãos em seus ambientes de trabalho ou estudo, que sejam luz brilhante na escuridão. Senhor, protege especialmente os novos convertidos que ainda estão aprendendo a viver a fé. Cerca-os de crentes maduros. Pai, ensina-nos que somos cartas vivas, lidas por todos os homens. Senhor, que a nossa vida seja um evangelho atraente. Pai, que as pessoas queiram conhecer Jesus por causa do que veem em nós. Senhor, usa-nos para atrair outros a Ti hoje. Pai, que sejamos perfume de Cristo onde estivermos. Pai amado, dá-nos força para enfrentarmos o cansaço que possa vir neste dia. Protege-nos da exaustão física que nos paralisa, do esgotamento mental que nos confunde, da fadiga espiritual que nos desanima. Senhor, renova as nossas forças como prometeste. Pai, se hoje nos sentirmos cansados demais, lembra-nos de vir a Ti que dás descanso aos cansados e oprimidos. Senhor, fortalece aqueles que trabalham em jornadas exaustivas, que cuidam de doentes sem descanso, que lidam com múltiplas responsabilidades. Pai, protege-os do burnout. Senhor, ensina-nos a importância do descanso físico, que não negligenciemos o sono nem o cuidado com o corpo. Pai, dá-nos sabedoria para equilibrarmos trabalho e descanso. Senhor, que possamos dizer como Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Pai, restaura as nossas energias. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre a nossa fidelidade neste dia. Protege-nos de sermos infiéis em pequenas coisas, pois quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Dá-nos força para sermos fiéis nos compromissos, nas promessas, nas responsabilidades. Pai, que sejamos encontrados fiéis quando Tu voltares.
Senhor, fortalece aqueles que hoje são tentados a atrair a confiança de alguém. Dá-lhes integridade para permanecerem fiéis. Pai, protege especialmente a fidelidade nos casamentos. Que cônjuges sejam fiéis um ao outro em pensamento, palavra e ação. Senhor, ensina-nos que a fidelidade é construída diariamente em pequenas escolhas. Pai, que sejamos fiéis na oração, na leitura da palavra, no serviço, no dízimo. Senhor, que a nossa fidelidade hoje prepare o caminho para maiores responsabilidades amanhã. Pai, faz-nos servos fiéis e prudentes. Senhor, que ouçamos no fim: bem está, servo bom e fiel. Pai Celestial, dá-nos força para vivermos com transparência neste dia. Protege-nos da hipocrisia, que vive uma vida dupla, da falsidade que usa máscaras, da mentira que engana. Senhor, que sejamos autênticos em público e em privado. Pai, se hoje formos tentados a fingir ser o que não somos, dá-nos coragem para sermos verdadeiros. Senhor, fortalece aqueles que escondem lutas por medo de serem julgados, que encontrem um ambiente seguro onde possam ser transparentes. Pai, protege-nos de julgarmos os que têm coragem de serem vulneráveis. Senhor, ensina-nos que a transparência traz liberdade. Pai, que possamos confessar as nossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Senhor, cria em nós comunidades onde a autenticidade seja valorizada. Pai, que não tenhamos nada a esconder porque vivemos na luz. Senhor, purifica-nos de toda a hipocrisia. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos neste dia. Protege-nos de conflitos desnecessários, de mal-entendidos que destroem amizades, de palavras que machucam relacionamentos. Dá-nos força para investirmos nas pessoas, para cultivarmos amizades verdadeiras, para fortalecermos os laços familiares. Pai, se hoje houver oportunidade de reconciliação com alguém, que não a desperdicemos. Senhor, fortalece os relacionamentos que estão fragilizados, restaura a confiança que foi quebrada, cure as feridas que foram abertas. Pai, protege especialmente os relacionamentos entre pais e filhos, que haja diálogo, compreensão e amor. Senhor, ensina os pais a serem pacientes e os filhos a serem obedientes. Pai, abençoa também as amizades verdadeiras, que tenhamos amigos que nos aproximam de Ti e não nos afastam. Senhor, faz-nos amigos fiéis como Jonatas foi para Davi. Pai, ensina-nos a amar como Tu nos amaste. Pai amado, dá-nos força para vivermos com gratidão neste dia. Protege-nos da ingratidão que não reconhece as bênçãos, da reclamação que só vê o negativo, da murmuração que desonra a Ti. Senhor, abre os nossos olhos para vermos as inúmeras bênçãos que nos cercam. Pai, que possamos agradecer não apenas pelas coisas boas, mas em todas as coisas conforme a Tua vontade. Senhor, fortalece aqueles que hoje lutam para encontrar motivos de gratidão. Mostra-lhes que ainda há muito pelo que agradecer. Pai, protege-nos de darmos por garantido a saúde, a família, o trabalho, a salvação. Senhor, ensina-nos que a gratidão transforma o que temos em suficiente. Pai, que este dia seja pontuado por momentos de ação de graças. Senhor, que antes de pedirmos agradeçamos pelo que já recebemos. Pai, faz da gratidão um estilo de vida. Senhor, recebe os nossos agradecimentos sinceros neste dia. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre a nossa missão neste dia. Protege-nos de nos desviarmos do chamado que nos fizeste, de nos distrairmos com coisas secundárias, de perdermos o foco no que realmente importa. Dá-nos força para cumprirmos a missão que nos confiaste. Pai, que possamos dizer como Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer. Senhor, fortalece os missionários que hoje estão em campos difíceis.
Sustenta-os financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Pai, protege-os de desânimo e solidão. Senhor, levanta mais pessoas para apoiarem missões através de oração, contribuição e ida. Pai, ensina-nos que todos temos uma missão onde estamos. Senhor, que sejamos missionários em nossos lares, trabalhos, escolas e comunidades. Pai, dá-nos visão para vermos as oportunidades missionárias ao nosso redor. Senhor, usa-nos para expandir o Teu reino hoje. Pai Celestial, dá-nos força para vivermos com compaixão neste dia. Protege-nos da indiferença que passa ao largo do sofrimento alheio, da insensibilidade que não se comove com a dor, do egoísmo que só pensa em si mesmo. Senhor, dá-nos o Teu coração compassivo. Pai, se hoje virmos alguém sofrendo, que não desviemos o olhar. Senhor, fortalece aqueles que trabalham com os mais necessitados, os que alimentam famintos, abrigam desabrigados, visitam presos, cuidam de órfãos. Pai, multiplica os seus recursos e renova as suas forças. Senhor, protege-nos de ajudarmos apenas quando é conveniente. Pai, ensina-nos que a verdadeira compaixão se manifesta em ação. Senhor, que sejamos movidos pela mesma compaixão que moveu Jesus quando viu as multidões como ovelhas sem pastor. Pai, usa-nos como Tuas mãos estendidas para tocar os feridos. Senhor, que sejamos conhecidos pelo amor compassivo. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos pensamentos neste dia. Protege-nos de pensamentos impuros que contaminam a mente, de pensamentos negativos que destroem a esperança, de pensamentos orgulhosos que nos afastam de Ti. Dá-nos força para levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, renova as nossas mentes pela Tua palavra. Senhor, fortalece aqueles que hoje lutam contra pensamentos obsessivos, pensamentos de medo, pensamentos de condenação. Liberta-os, Pai, protege especialmente aqueles que lutam contra pensamentos suicidas, intervém poderosamente. Senhor, enche a nossa mente com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Pai, ensina-nos a meditar na Tua palavra, dia e noite. Senhor, que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti. Pai, guarda a nossa mente em perfeita paz. Senhor, transforma a nossa mente pela renovação do Espírito Santo. Pai amado, dá-nos força para vivermos com disciplina neste dia. Protege-nos da indisciplina que desperdiça tempo e talentos, da falta de autocontrole que cede a todo impulso, da desorganização que gera caos. Senhor, ensina-nos que sem disciplina não alcançaremos os nossos objetivos. Pai, dá-nos disciplina para orarmos regularmente, lermos a Bíblia diariamente, cuidarmos do corpo adequadamente. Senhor, fortalece aqueles que hoje começam novas rotinas saudáveis, que perseverem além da motivação inicial. Pai, protege-nos de sermos escravos dos nossos desejos. Senhor, dá-nos o fruto do Espírito que é domínio próprio. Pai, ensina-nos que a disciplina presente produz frutos futuros. Senhor, que sejamos disciplinados não por legalismo, mas por amor a Ti. Pai, ajuda-nos a estabelecermos prioridades corretas. Senhor, dá-nos força para dizermos não ao que nos desvia. Pai, molda o nosso caráter através da disciplina. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre a nossa comunicação neste dia. Protege-nos de palavras precipitadas que não podemos retirar, de conversas que destroem reputações, de mensagens que causam conflitos. Dá-nos força para falarmos com sabedoria, ouvir com atenção e calar quando necessário. Pai, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Senhor, fortalece aqueles que hoje terão conversas difíceis. Dá-lhes as palavras certas no momento certo. Pai, protege-nos de falarmos demais ou de menos,
Senhor, ensina-nos que há tempo de falar e tempo de calar. Pai, guarda a nossa língua de mentiras, fofocas, calúnias e palavras vãs. Senhor, que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Pai, dá-nos comunicação clara nos relacionamentos. Senhor, que sejamos rápidos para ouvir e tardios para falar. Pai, usa as nossas palavras para abençoar muitos hoje. Pai Celestial, dá-nos força para vivermos com coragem neste dia. Protege-nos do medo que paralisa, da covardia que recua diante do desafio, da timidez que esconde os talentos. Senhor, lembra-nos que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Pai, se hoje enfrentarmos situações que nos atemorizam, que sintamos a Tua presença conosco, Senhor, fortalece aqueles que hoje precisam ter conversas corajosas, tomar decisões difíceis, enfrentar oposições. Pai, protege os que defendem a justiça mesmo com risco pessoal. Senhor, dá coragem aos que denunciam o mal, aos que protegem os fracos, aos que lutam pelos oprimidos. Pai, ensina-nos que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas ação, apesar do medo. Senhor, que sejamos corajosos como Davi diante de Golias. Pai, lembra-nos que se Tu és por nós, quem será contra nós? Senhor, reveste-nos de coragem divina hoje. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa alegria neste dia. Protege-nos de ladrões de alegria, pessimismo, comparação, ingratidão, amargura. Dá-nos força para mantermos a alegria do Senhor, que é a nossa força mesmo em dias difíceis. Pai, que a nossa alegria não dependa das circunstâncias, mas da Tua presença. Senhor, fortalece aqueles que perderam a capacidade de se alegrarem. Restaura a alegria da salvação neles. Pai, protege especialmente aqueles que fingem alegria, mas por dentro estão destroçados. Toca-os profundamente. Senhor, ensina-nos que há diferença entre alegria superficial e alegria profunda que vem de Ti. Pai, que possamos nos alegrar sempre no Senhor. Senhor, enche os nossos corações com alegria indizível e gloriosa. Pai, que a nossa alegria seja contagiante. Senhor, usa a nossa alegria para atrair outros a Ti. Pai, que este seja um dia de alegria renovada. Senhor, devolve-nos a alegria que o inimigo tentou roubar. Pai amado, dá-nos força para vivermos com propósito eterno neste dia. Protege-nos de vivermos apenas para o aqui e agora, de acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Senhor, dá-nos perspectiva eterna em tudo o que fizermos hoje. Pai, que vivamos hoje pensando na eternidade. Senhor, fortalece aqueles que perderam o senso de propósito eterno. Reaviva neles a esperança da vida eterna. Pai, protege-nos de investirmos toda a nossa energia em coisas que não durarão. Senhor, ensina-nos a ajuntar tesouros no céu. Pai, que as nossas escolhas de hoje tenham um impacto eterno. Senhor, ajuda-nos a vivermos não para o aplauso dos homens, mas para a aprovação de Deus. Pai, que possamos dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, prepara-nos hoje para a eternidade. Pai, que vivamos cada dia com a consciência de que um dia estaremos diante de Ti. Senhor, faz-nos sábios para a eternidade. Senhor Jesus, pedimos proteção sobre o nosso legado neste dia. Protege-nos de vivermos de forma que nada de valor fique após partirmos. Dá-nos força para construirmos um legado que honre a Ti e abençoe gerações futuras. Pai, que o que fizermos hoje impacte positivamente aqueles que virão depois de nós. Senhor, fortalece os pais e avós que hoje investem nas próximas gerações, que deixem herança de fé. Pai, protege as crianças e jovens que serão os líderes de amanhã. Senhor, ensina-nos que o melhor legado não é material, mas espiritual. Pai, que possamos passar adiante não apenas bens, mas valores, não apenas recursos, mas fé. Senhor, que a nossa vida seja uma bênção para muitos. Pai,
Usa-nos para plantar sementes que germinarão muito depois de partirmos. Senhor, que o nosso legado seja de fidelidade a Ti. Pai, quando não estivermos mais aqui, que outros continuem o trabalho que começamos. Senhor, faz a nossa vida valer a pena. Pai Celestial, dá-nos força para terminarmos bem este dia. Protege-nos de desistirmos antes do fim, de relaxarmos na reta final, de comprometermos no último momento o que construímos durante o dia. Senhor, que terminemos este dia da mesma forma que começamos, confiantes em Ti. Pai, quando a noite chegar, que possamos descansar em paz, sabendo que fizemos o melhor que pudemos. Senhor, fortalece aqueles que terminam este dia exaustos, mas realizados. Renova-os para o amanhã. Pai, protege o nosso sono esta noite, que durmamos tranquilos sob Tua guarda. Senhor, perdoa onde falhamos hoje. Pai, prepara-nos para recomeçarmos amanhã com novas forças e renovada esperança. Senhor, que cada dia seja melhor que o anterior. Pai, até que chegue o dia perfeito quando estaremos para sempre contigo. Senhor, até lá sustenta-nos dia após dia. Pai, obrigado por este dia. Senhor, entregamos a Ti tudo o que vivemos hoje. Em nome de Jesus oramos. Pai amado, enquanto encerramos esta oração, queremos Te agradecer por tudo. Obrigado por nos ouvires, por estares sempre presente, por nunca nos abandonares. Senhor, somos gratos pela oportunidade de vivermos este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Pai, que cada manhã seja realmente um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença. Senhor, ajuda-nos a colocarmos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação deste dia e de todos os dias que virão. Pai, confiamos que Tu nos deste força e proteção conforme pedimos. Senhor, cremos que este dia será diferente porque começou contigo. Pai, vai conosco agora para onde formos. Senhor, que a Tua presença nos acompanhe do amanhecer ao anoitecer. Pai, em Ti confiamos completamente. Senhor, obrigado por seres fiel. Pai, toda a glória seja dada a Ti. Em nome precioso de Jesus Cristo oramos. Amém. Pai, agradecemos por este momento de oração que compartilhamos juntos. Obrigado por sempre nos escutares, por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares. Agradecemos pela possibilidade de vivermos este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Compartilha com alguém que precisa de uma palavra de alento, que precisa começar o dia com força e proteção divina. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé cada manhã. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo não apenas hoje, mas todos os dias da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Vai em paz, fortalecido e protegido pelo Senhor. Amém e amém. Amém e amém.